Olá, crentes, webcrentes e pessoas normais! Estamos aqui em mais uma edição do Toda Gente, o podcast do Novas Narrativas Evangélicas. E hoje estou aqui com a minha co-host, Evelyn Azeredo. Oi, Lulu, tudo bem? E hoje, nossa mesa está muito feminista. Eu amo nossas convidadas de hoje, porque além de tudo a gente é muito amiga, né? Sim. Nós quatro, assim, a gente tá sempre nos meus rolês, conversando muito. Continuar uma conversa hoje, né? É isso, sabe? E vamos deixar vocês escutarem a nossa conversa, né? É Porque nem isso. sempre a gente deixa. Assim, não que vá ser uma coisa muito maravilhosa, mas a gente garante fofoca. Isso é importante pro reino de Deus. Exatamente. É sobre isso. Tudo é sobre fofoca. O evangelho é sobre fofoca. É uma grande fofoca, grande fofoca. que atravessou os milênios. É. Mas vocês já conheceram elas um pouquinho, mas eu vou apresentar formalmente. Estamos aqui com Agnes Alencar, que é educadora, mestrando em Ciência da Religião. Ela trabalha no ISER, Instituto de Estudos da Religião. Ela também está na diretoria do Reino Pessoa, que vocês precisam conhecer. Ela é produtora de conteúdo. Ela é de tudo, gente. Ela é sommelier de chás e... Como é que chama? Devia ter trazido, inclusive, um chá pra gente degustar, né? Gente, ela faz umas coisas que parece um drink sem álcool. Aí todo mundo fala assim, uma cachaçinha aqui dentro. Mas ela é Essa- gospel, ela é true gospel. E minha Ela é pastora, true que pra mim é a parte mais importante. Nossa, pastora. De E todas temos as- Pamela, né? Que é a nossa influencer, master, blaster, educadora, historiadora da religião, vice-diretora do Reino em Pessoa e representante da editora Criar, além de ser... Opa, Recriar? Recriar. Eu falei ela é certo. recriando. É sobre isso, vamos É recriando. isso, exato. E muito bem-vindas vocês! Obrigada por estar aqui. Gente, eu já começo agradecendo, primeiro porque, gente, olha o chiquê tá desse chique, espaço. né, amiga? Olha essa taça. Tá muito Gente, a bonito. glória Um da brinde, um segunda brinde. casa Um brinde. feminina. Gente, os humilhados serão exaltados. É sobre isso. E eu não Ainda poderia transformamos em vinho, mas Exato. quem sabe um Vamos chegar dia. nesse Vai ponto, chegar, tá vai cedo, chegar. né? 2 horas da tarde. É, Não sei que hora é. que você tá assistindo aí, Telespec. Mas assim, eu só tenho a agradecer. Primeiro porque o Novas, ele faz parte da história da nossa amizade, né? Exato. Todo mundo aqui se conheceu pessoalmente no período lá da pandemia, depois, quando passou, no Novas. Eu conheci a Agnes, mesmo ela sendo minha conterrânea aí do Rio de Janeiro. A gente foi se ver Lá na casa de Babette. na casa de Babette. Então, quer dizer... Bendita casa de Babette. Muita né, coisa. Então, assim, o Novas tem sido esse espaço de promover essas alianças que a gente tem vivido, assim, nesses últimos anos. Tem passado esses venenos juntos, então É. agradeço a Deus. Última vez que a gente estava reunido em podcast, não era um projeto próprio. Sim. Então, eu acho que é uma benção nossa, muito é grande estar mesmo. aqui. Tô muito feliz. É verdade, a gente gravou um podcast sobre mulheres, voto, eleições. No ano passado, que a gente tava doida pra fazer o Lula ganhar a eleição. A Foi uma sensação é de É. que já se passaram muitas vidas desde que a gente se conheceu. Inclusive, vamos mandar um beijinho pra Bianca, que tava Sim. junto. Um Linda. beijo pra Bianca Maravilhosa. Beijo e saudades. E Saudade. já vou começar pedindo pra você deixar o seu like, se inscrever no canal. E o pedido mais especial é, se você quer ter conexões como essa, você precisa estar na Conferência do Novas desse Por ano. favor. Babado. De 8 a 10 de dezembro, em Recife. Vai ser muito bom. Estaremos todas lá, se Deus quiser. Eu ouvi férias. Vem Recife! Vai ser um lugar lindo, gente. Tem piscina, tem tudo. Alojamentos incríveis, vários tipos de estadia, enfim. Então vem o Retiro do Novas que a gente tá pedindo desde o início do Novas, a gente tá Vem pedindo esse retiro. Esse Vem aí. retiro, barra Chegou. spa, barra descanso, barra maná. Então, assim, só vem, senta o dedo no like, vai lá na bio do Novas Narrativas, clica no link, vai se inscrever, não perde a benção. Nossa tá ligado? blogueira não falha. Eu amo, cara. Aqui todo mundo engaja. O podcast aqui, então, são 4 hosts hoje. Todo mundo rosteia, todo mundo rosteia. E aí, Vai. tá dando pra perceber, né? Eu ia só continuar aqui perguntando quem são vocês na fila da cantina, pra gente já começar essa conversa, né? Por vocês mesmas, né? Exato. Cara, vou abrir essa conversa porque na fila da cantina, eu sou a neta da tia da cantina. Então eu sou a pessoa que faz o tráfico do lanche pros parceiros e pros chegados, entendeu? Eu sei que isso não é muito legal, mas é muito maneiro ser meu amigo, porque aí você vai ficar beneficiado. Ou seja, Então, é isso. cara. eu adorei. Eu nunca tinha pensado nessa pessoa na fila da cantina. Eu admito que quando você fez essa pergunta, eu comecei a pensar em todas as filas de cantina da vida.
E percebi que, em geral, na igreja, eu nunca estava na fila da cantina, porque eu estava do lado de dentro da cantina, que eu era a pessoa que servia. Então, na fila da cantina, eu era sempre a última que comia o que tinha sobrado. E aí, era aquele lanche meio gratuito, do tipo, meio pagamento. Obrigado por ter dado aí suas 3 horas de vida aqui na cantina. Agora você pode comer um belíssimo cachorro-quente. Enquanto a Pamela pegava Só os com melhores molho, né? salgados Sem pra dar pros salsicha, amigos, aquela né? coisa... É, babado. Não. Aquele pão com batata palha. Eita, como é obreira. Mas assim, falar de cantina pra mim é o maior lugar afetivo, porque a Agnes também tem esse passado, esse background aí. Cantina pra mim é um espaço, assim, de comunidade real. Então, eu lembro que na minha igreja de bairro... Já tô entrando no negócio. Vai, Amiga, que vai com Deus. Não, assim, primeira igreja que eu fiz parte, minha avó era do Ministério da Cantina, então aprendi a cozinhar pra muita gente lá. E aí eu desenvolvi essa paixão por cozinhar e tudo mais. E aí a cantina pra mim era esse lugar de comunidade real. Por quê? Porque você tá conversando com a galera e você tá convivendo e repartindo. Então, cantina pra mim é o espaço mais true, assim, da igreja, entendeu? E tinha o rolê de lavar a louça, né? Que é quando você é novinho, você não tem moral pra fazer comida, você fica lá pra lavar as panelas. Então, assim, o meu tráfico tinha um preço. Eu deixava no off, pra ninguém se sentir culpado. É sobre isso. Ai, ai, maravilhoso. Essas lembranças de cantina são sempre lembranças muito boas, porque não tinha só essa comunhão do lado de fora, tinha uma comunhão daquela cumplicidade de quem tá dentro da cozinha no perrengue, naquele calor. Então, isso é uma coisa que... Uma lembrança boa. Tem lembranças boas dessa passagem pela igreja conservadora e tradicional, das quais eu também não abro mão. Total. Perfeito. Eu ia falar sobre isso, que vocês são nossas cavaleiras do combate ao fundamentalismo, né? E... Gente, eu acho que eu vou bordar isso como Por título, favor. colocar como prêmio no currículo Lattes. amiga, você merece. Né? Vou vocês botar lá no meu duas. LinkedIn, bio, Cavaleira de Combate ao Fundamentalismo. É isso. Espada E eu quero afiada. primeiro saber por que vocês fazem o que vocês fazem. Eu quero ir profundo agora. Eita. Eita. Amiga, vai primeiro ou eu vou primeiro? Não, eu tô rindo porque eu respondi essa pergunta o quê? Ontem? Ontem a gente tava tendo esse Muito papo. bom, É já tá real. fresco. Eu respondi essa pergunta ontem porque uma amiga em comum me perguntou: por que vocês produzem conteúdo? Agnes, o que faz com que você esteja nesse rolê produzindo esses vídeos, produzindo podcast? E eu respondi: eu produzo vídeos e conteúdos e podcasts não é para as pessoas, é para a Agnes de 20 anos atrás. É para que aquela Agnes que queria ter tido acesso a tudo que hoje eu tenho acesso, possa ter acesso mais cedo do que eu tive. Porque eu só conheci o rolê antifundamentalista há 5 anos atrás. E eu já estou buscando, já estou nessa luta com a minha fé, com a minha crise existencial, desde os meus 15 anos. Eu lembro da minha primeira grande crise de fé com 15 anos. E aí, o que eu encontrei naquele deserto? Eu encontrei autores norte-americanos, brancos, e eu li e devorei um sem número de livros, gente, porque eu tenho pelo menos uns 300 livros dessa época, inúteis, que estão escondidos no meu armário, porque eu não quero nem que ninguém saiba o que eu li, basta eu carregar essa vergonha. E aí eu fico pensando em todas essas pessoas que em algum momento precisam desse alento, desse respiro que eu precisava naquele momento. E que eu tive uma ou outra pessoa que me acompanhou, que segurou minha mão, que me indicou para ler um livro aqui, um outro livro ali. Se a gente conseguisse reunir tudo isso para que uma nova Agnes de 15 anos não tenha que passar por tudo que eu passei até chegar a esse momento, é para isso que eu produzo conteúdo. É por isso que eu produzo conteúdo. Depois dessa aqui eu já me converto. Aleluia. Amém. Glória a É Deus. isso. A minha história é muito parecida com a da Agnes. Acho que foi por isso que a gente deu esse match, assim, a gente se conheceu e se grudou e a gente botou na nossa cabeça, amiga. A gente era professora de EBD, eu sou neta de professora de EBD e diaconisa, filha de professora de EBD também e diaconisa. Quem não sabe o que é isso? Escola Bíblica Dominical, tá? É uma das coisas que eu mais amava Eu amo. na igreja. Então, pra mim, só para seguir uma narrativa diferente da Agnes, eu acho que para mim tem a ver com educação, no meu sentido de vocação para a vida. Porque o que eu sinto é que, vocês sabem, eu sou da Baixada Fluminense, ali São João divisa de Caxias também. E o que eu percebi quando eu fui pro Novas pela primeira vez, no caso do Babette, para que muita gente não sabe, porque o pessoal vê assim a Pamela na internet, tá falando um monte de coisa de teologia, já tá nessa há mó tempão. Foi recente, igual a da Agnes. Foi no Novas que eu botei a cara pra, tipo assim, nossa, o Gibran veio com o Reino em Pessoa e tal. Não, vamos fazer esse trabalho junto e tal. Mas assim, Baixada Fluminense só tem
2 ou 3 igrejas progressistas, e quando são progressistas, não são progressistas abertamente. Tem o Vlad, que é o nosso companheiro aí, que está lá fazendo um trabalho incrível no Jardim Gramacho, mas assim, não tinha notícia. Só que pior do que isso, Baixada Fluminense é um lugar de gente pobre que não tem acesso à educação e aos direitos básicos. Assim, é um território que foi abandonado pelo Estado brasileiro desde que se colocou como um município ali de Caxias de Nova Iguaçu. A história conta isso pra gente. Então, quem sobrevive na Baixada Fluminense e consegue fazer alguma coisa é uma resistência de um valor próprio, porque não teve incentivo de ninguém. E quando eu olhei assim, um monte de gente que já teve contato com teologias inclusivas, progressistas, eu percebi que eles tinham porque foram em congresso tal, tinha uma igreja tal, e eu não tive. Então, o que me dá vontade de produzir conteúdo hoje é uma pressa do tempo que eu perdi juntando minha energia para fazer coisas que machucam o nosso corpo, que machucam a nossa integridade, que fazem a gente não se sentir digno o suficiente, principalmente mulheres. Então, assim, falar de teologia progressista para mim é não só uma dívida comigo do passado, assim como a Agnes, mas com o meu território em si. Porque hoje a Baixada Fluminense é um dos territórios do Rio de Janeiro mais fundamentalistas. E, do mesmo jeito, é o que tem menos políticas públicas. Então, as pessoas têm a igreja como o primeiro ambiente de contato com democracia, com educação, com ensino. Tudo parte da igreja. Então, para mim, não faz sentido fazer política, falar sobre os nossos direitos, pensar a própria igreja, sem trabalhar a teologia. E é uma coisa que eu não vou abrir mão, que eu não negocio. E quanto disso tem a ver com a nossa história como protestantes. Exato. Porque a educação e a teologia, a educação e o estudo da Bíblia não eram coisas apartadas historicamente. Todo o processo de alfabetização da população vem também num projeto protestante, da reforma protestante, de que as pessoas tivessem acesso àquela leitura, àquela literatura, para que elas pudessem criticamente chegar a algumas conclusões. Esse retrocesso que nós vivemos hoje, em que a pessoa senta e ouve, recebe passivamente uma teologia que, em muitos sentidos, é uma teologia de morte, é uma necroteologia, ele é absolutamente recente e, eu ouso dizer, completamente contrário ao projeto popular de Jesus de realmente diversificação e popularização da espiritualidade. Não, e falando de popularidade, assim, de coisa acessível, o meu maior desespero, quem me conhece, está caminhando comigo, sabe, eu fico doente, porque a gente produz muita boa teologia aqui no Brasil, graças a Deus, temos excelentes teólogos que estão se colocando no campo progressista, a minha editora faz parte desse processo também, a editora Recrear, só que assim, a linguagem ainda é muito acadêmica. E eu venho de um ambiente de educação, minha mãe se formou tardiamente, ela é pedagoga, e aprendi com a Bíblia ter vontade de estudar. Então, assim, eu sinto que na minha geração, na minha família, eu sou a pessoa que está rompendo e está matando toda essa fome de conhecimento que foi negado. Uhum. Tipo, minha família veio toda para o Rio de Janeiro em época de seca lá no Nordeste, minha família é toda nordestina, e ocupou a Baixada Fluminense. Então, assim, as informações não chegaram pra gente, essa formação não veio. Então, para mim, hoje, eu acho que eu e a Agnes, a gente sempre fica nesse processo de tipo, tá, entendemos que temos uma teologia negra, entendemos que temos uma teologia feminista, mas dá para ler esse livro aqui e entender ele? Será que dá para simplificar? Será que a gente pode fazer uma coisa que fique ainda mais palatável, interessante, curiosa? Essa é a minha pira. Eu não tenho vontade de fazer produções densas, acadêmicas, já participei desse ambiente acadêmico, mas eu acho que no nosso campo é fundamental que as pessoas possam ter isso mastigado. Porque eu acho que esse é um trabalho evangelístico, inclusive, né? Que tem uma pessoa que vai plantar uma semente, tem uma pessoa que vai regar, e eu acho que eu e a Agnes, a gente aqui no todo, né? Novas e todo mundo, a gente escolheu o terreno espinhoso, né? Como diz a parábola do semeador, para jogar as nossas sementes. Então, a gente vai ter que estar ali adubando esse terreno. E isso significa também trazer infoentretenimento. E essa é a minha maior bandeira, eu acho que muito... E é a que melhor faz isso. Ela faz isso com mais Ela sabe fazer isso. Não, mas assim, eu acho que é um esforço mesmo coletivo. Eu lembro quando a gente estava no Novas de Casa de Babete, teve a plenária, e aí todo mundo começou a participar e falar, não, e as demandas, o que vocês vão fazer? E eu tenho isso muito vívido na minha cabeça. Eu peguei minha fala e falei, gente, eu tô vendo muita gente brilhante aqui, eu tava com aquela ansiedade, falei, eu tô conhecendo todo mundo que eu admirava, né, o pessoal que produzia o que eu tava lendo e estudando em casa, só que eu queria que aquilo chegasse. Uhum. E aí, hoje, eu fico muito feliz porque a gente está conseguindo construir isso
com um passinho de formiga, porque a gente não faz lobby político, né? A gente não ganha investimento dos Estados Unidos para ficar implementando a agenda conservadora aqui, então a gente vai apanhar, mas tudo bem. Então Não que a gente esteja negando. Se tiver quiser, algum financiador inclusive, vamos manda, querer, entendeu? que queira Isso. financiar Só aqui vem. todo um rolê antifundamentalista, a gente aceita. Tá Toda a bom? vida. Então, assim, é complicado, mas eu me coloco assim num lugar de que o nosso horizonte é esperançoso hoje, é frutífero. Então, eu acho assim, dentro da nossa realidade, me dá muita alegria produzir essas coisas, porque você começa a ver as pessoas replicando e produzindo também. E eu tô com a Agnes aqui num processo que a gente está querendo sistematizar para poder facilitar para que outras pessoas também consigam fazer isso dessa maneira, para que seja atrativo, para que seja interessante. E que pulverize a mensagem, que o fundo de tudo é transmitir essa mensagem de liberdade no evangelho, de acolhimento e de integridade, de ética amorosa. Eu acho que essa é a palavra-chave. Eu fico assim, meu Deus, que mulheres. Porque assim, eu sou zero academia, né? Eu fui pra faculdade e desisti pra fazer intercâmbio, porque tava muito coisa pra minha cabeça aquilo ali. Então, assim, eu consumo o que vocês produzem porque eu sou zero academia. E eu não quero ficar batendo na minha cabeça com uma coisa muito complexa, eu só quero entender, eu quero achar a resposta por mim mesma, mas que as pessoas me ajudem com isso. E vocês me ajudam muito. Eu fico no TikTok da Pamela por muito tempo. Eu comento, eu já cacei briga em comentários com o Johnny lá, que ele Nossa! seu fã. Meu Deus. Tipo, eu adoro. E eu acho que, assim, isso que você tá falando é, de fato, algo que eu tenho conversado com pessoas por perto dessa acessibilidade Por que a gente tá falando disso? E por que eles não estão entendendo o que a gente tá falando? E vamos buscar um jeito de entender. E aí, partindo para a próxima pergunta que a gente queria fazer para vocês, e vocês já responderam isso aqui, é sobre o crente progressista ler Bíblia. Ele lê Bíblia? O crente progressista, ele tá por aí produzindo esse conteúdo lendo a Bíblia? Ai, gente, eu adoro essa pergunta. E assim, eu não tô sendo irônica, porque assim, o que eu já ouvi de que o campo progressista não tem profundidade teológica é algo... Chega a ser cruel dizer isso, porque Pamela sabe, eu sei do rolê da Pamela, tem vídeos que pra gente produzir 5 minutos, a gente teve um estudo de 3 semanas para chegar naquele ponto. Quando você é professor, você está acostumado a isso. Você está acostumado a passar 2, 3, 4 semanas a comprar 20 livros para dar uma aula de 10 minutos, para fazer um vídeo de 20 minutos. E aí, outro dia, eu vou contar essa história porque é muito boa. Eu dei uma aula lá no De Volta a EBD, que é um dos quadros do O Reino em Pessoa, e a gente estava falando... Parênteses. Pare tudo que você está fazendo, anote aí o Reino em Pessoa, você vai lá no YouTube, já se inscreve, segue lá no Instagram, vai ser lindo, babado. Tem uma série pra você que tá começando agora, tipo, o que vocês estão falando? Não tô entendendo nada. Isso. Simplifica pra mim. Tem uma playlist chamada A Jornada, tá linda. Se você gosta de EBD, Escola Bíblica Dominical, tem o quadro da Agnes, que às vezes eu faço participação também, que é De O Volta a quadro é EBD. nosso, tá? Tá bom, é nosso, é nosso. É porque eu sou muito fangirl, assim. Mas, assim, tem tudo lá disponível, então já dá uma olhada, salva lá e aproveita. É isso, a gente Isso. pode botar os links aqui embaixo na descrição do vídeo também, vai dar tudo Perfeito. certo. Maravilha. E aí eu fiz esse vídeo, e era um vídeo que a gente está conversando numa série sobre as famílias da Bíblia. E a pergunta é se existe um tipo de família ideal ou tradicional, e para isso a melhor forma de você discutir isso é indo ver as famílias da Bíblia. Então, eu tô apresentando algumas famílias, mexi num vespeiro que é a dinastia de Abraão, e comentei de como as tradições da história de Abraão e da história de Jacó, elas são de lugares diferentes que foram unificadas posteriormente, blá, 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 blá. Vocês assistem o vídeo lá se vocês quiserem. História longa, encurtada. Tem um senhor, que eu imagino que seja um senhor pela linguagem do comentário, imagino que seja um homem também, pelo nick, que ele comentou alguma coisa do tipo, eu quero as suas referências, tal, não sei o quê, da onde você tirou isso, tal, não sei o quê. E aí eu respondi com uma lista de referências, porque, infelizmente ou felizmente, sou uma pessoa com TDAH que, quando entra num hiperfoco, ela vai fundo. Tá todo mundo rindo, porque, gente, eu fui diagnosticada há pouquíssimo tempo. Então, agora, tudo é isso. Eu entrei num hiperfoco e aí eu tinha mais de 10 livros de referência para dar para ele, além
de um vídeo da Juliana Cavalcante falando exatamente sobre isso. Era 5 minutos, resuminho, maravilhoso. E aí ele respondeu algo do tipo, mas então você quer que eu pare a minha vida para ler todos esses livros para eu chegar à conclusão se eu concordo ou não com você? Ué, não foi exatamente isso que você pediu, moço? Você pediu minhas referências, eis as minhas referências. Eu não posso te dar uma resposta certa, porque eu só posso te dizer do que eu penso, de como eu penso. E ontem eu estava dando uma aula na Escola do Caminho, eu brinquei e falei, o narrador, ele só pode falar de onde está. Ele não pode falar de onde ele não está. E aí isso parece uma coisa absolutamente banal, mas quando a gente transporta isso para o texto bíblico e diz, o narrador só pode falar de onde ele está. Ele não tem como dizer de onde ele não está. Isso significa que, se um narrador é homem, ele só pode falar de onde ele está como homem. Se é uma narradora mulher, ela só pode falar de onde ela está como mulher. Ela não pode falar de onde ela não está. Bom, o homem nunca mais comentou, nunca mais viu nenhum vídeo do Reino em Pessoa. Acho que ele não gostou. Mas sim, o crente progressista, ele precisa ler a Bíblia. Eu não sei se todos os crentes progressistas leem a Bíblia, mas eu diria que todos os crentes progressistas precisam ler a Bíblia. E eu advogo ainda mais que não só os crentes, eu acho que Bíblia, e por Bíblia eu vou explicar o que eu quero dizer, deveria ser ensinado nas escolas. Agnes, você está defendendo o estudo religioso cristão? Não. Polêmica. Não é isso que eu estou defendendo. Mas eu estou defendendo uma leitura crítica desse tipo de literatura dentro das escolas. Por quê? Porque toda a nossa sociedade brasileira é profundamente marcada por um cristianismo missionário. Que seja na presença dos jesuítas no início da colonização, seja os capuchinhos depois, sejam os americanos no início do século XX, toda a nossa presença e toda a nossa vivência cultural é marcada pelo livro. É marcada pela Bíblia. Quer a gente queira, quer não. Então, o ideal seria que todos nós aprendêssemos a ler esse livro como uma literatura que precisa ser criticada, contextualizada e historicizada. E se mais pessoas tivessem as ferramentas para essa leitura crítica, talvez nós não estivéssemos vivendo esse momento precário que nós estamos vivendo no que tange a questão da religião. Então, se eu acredito que o estudo da Bíblia deveria ser algo quase que, em vários sentidos, universal, e eu não estou falando só da Bíblia, mas de todos os textos ditos sagrados, que a gente deveria ler, se debruçar, estudar, que dirá um crente progressista. Porque, em vários sentidos, aquele versículo ainda é real. Como é que a gente responde às razões da nossa fé? Para mim, é isso. Assim, eu tenho ainda a acrescentar sobre essa questão da leitura bíblica, que eu acho que ela é fundamental, porque ela é a linguagem que vai dar o tom do nosso diálogo aqui no Brasil. Então, a gente está agora debatendo um conjunto de leis que estão sendo revogadas em relação ao casamento homoafetivo, e a argumentação bíblica, ela é o que as pessoas usam desde sempre para poder debater. Então, assim, eu acredito muito que existe essa necessidade da sociedade como geral se atentar a esse fato de que a Bíblia costura todas essas diferentes tradições cristãs e que isso também é usado como uma instrumentalização para atrasar as políticas públicas que vão contra essas pautas conservadoras. Então, assim, não estou dizendo que você, telespec, que não concorda com isso, né, tem que parar um tempo da sua vida para ler, mas eu acho que tem que entender a dimensão da importância desse livro e também acho importante que a diferença também que, para mim, orienta a nossa parada aqui é que o crente fundamentalista, né, as pessoas que têm ainda uma leitura literal da Bíblia, elas têm dificuldade de pegar esse conteúdo que a Agnes traz, que a gente fala, porque eles estão acostumados com o discurso de alguém que vai dar a palavra final e que vai dizer o que é verdade e o que não é. E a gente aqui do campo progressista não está interessado nisso, porque a gente acredita que a verdade na nossa vida é a nossa relação consumada em Cristo. Não é a defesa do texto literal da Bíblia, porque não é isso que nos une enquanto irmãos. Então tá para além. E aí, quando a gente fala isso, as pessoas, mas você está desacralizando a Bíblia. Não, eu sirvo o verbo vivo. A Bíblia, ela é fundamental na minha vida, no sentido da minha devocional, apesar que eu posso fazer devocional de outras formas também, que não só com a Bíblia, já falei isso em algumas vezes, mas assim, ela vai nortear como a gente pensa, como a gente lida com as questões, só que ela não é um determinante para a sociedade. E isso é um ponto que a gente não vai abrir mão aqui.
Porque se a gente está falando de uma sociedade para todos, eu não posso colocar a minha moral e prática como uma régua para todo mundo. Então, a leitura bíblica é importante para mim, para eu entender, para eu conseguir me comunicar com essa galera, mas ela não vai orientar a prática social. Porque a minha fé diz respeito a mim, a minha comunidade, não vai me afetar, entendeu? A gente vai estar ali construindo essa comunhão juntos. À medida que eu vou seguir a palavra de Deus aqui comigo, isso não vai afetar a sua fé e nem a do outro. Então, acho que assim, a Bíblia, ela traz pra gente essa sabedoria, ela tem excelentes parábolas e analogias que podem ser usadas pra gente construir essa sociedade comum. E o crente progressista, Agnes, ainda vou jogar essa no ar, porque para não dizer que a gente não faz autocrítica, eu acho que, sim, a gente teve um esvaziamento teológico nesses últimos anos. Acho que muitos crentes progressistas não têm uma boa relação com o texto bíblico, porque foram muitos traumas e muitas violências empregadas através do texto bíblico, que é isso que eu falei. Uma leitura literal da Bíblia, ela também serve de morte para as pessoas. E quando um livro te agride e não te acolhe, você toma trauma e desprezo por ele. Então, o nosso trabalho aqui também é de fazer essa reconciliação sincera e honesta com o texto bíblico. Ao invés de ressuscitar textos que trazem violência e exclusão, a gente está partindo de uma análise crítica que faz das páginas da Bíblia integrantes também a nossa vida. Então, ao invés de eu dizer para você assim, a Bíblia é só para o cristão, não é? Ah, gay vai para o inferno, trans não está digno porque não tem isso na Bíblia, eu estou dizendo, não. A palavra de Cristo é para todo mundo e é preciso que eu releia com outros olhos essa palavra para que ela tenha vida na vida das pessoas. Então, acho que a Bíblia ela pode ser usada, deve ser experimentada, deve ser acolhida, porque ela tem um papel muito importante assim, na nossa fé. Sempre com cuidado e moderação, sempre se lembrando que a Bíblia não é um livro de história. A Bíblia é um livro que conta a memória da relação de um povo com um Deus. E ela foi construída dessa forma. E ao ler a Bíblia, é preciso que a gente saiba que está lendo um documento histórico. Ao ler um documento histórico, eu não posso transpor tudo que está ali para os dias de hoje sem nenhum cuidado. Seria a mesma coisa que a gente lê a Ilíada, ou a Odisseia, ou o Dom Casmurro, e querer transformar aquilo ali em regra para tudo, para a sociedade. Não, agora nós vamos legislar. Imagina, vamos legislar a sociedade a partir de Dom Casmurro. Então, toda vez que um homem achar que está sendo corno, ele tem o direito à palavra final. Basicamente, Dom Casmurro é isso, um narrador não confiável, né? Como a gente brinca. Não, pera, calma, respira. Qual a história desse livro? Como ele foi constituído? Por que essa história está aqui? Qual o lugar dessa história? E qual o perigo de você dizer para alguém, vamos matar o seu Isaac hoje, que é uma leitura absolutamente literal do sacrifício de Abraão? Qual o perigo de você dizer, vamos ler esse texto aqui de forma absolutamente literal? Abram a Bíblia lá em Juízes, quando Jefté oferece a sua filha em sacrifício. Para. Como é que eu vou ler isso aqui de forma absolutamente literal? Qual o contexto da produção? O que está em jogo aqui? E eu acredito, talvez porque eu seja uma nerd de Bíblia, que gosta muito do texto bíblico, que quanto mais profundo a gente vai, mais belo fica. Quanto mais a gente desconstrói, mais nuance a gente consegue enxergar. Mais verdades múltiplas estão presentes ali. A grande questão é o que a gente faz com o que a gente ouviu de que a Bíblia é a palavra de Deus. Quando as pessoas me perguntam isso, a Bíblia ainda é a palavra de Deus? Eu digo, eu particularmente acho que a Bíblia nunca foi a palavra de Deus. Para mim, a palavra de Deus é uma pessoa, porque o verbo virou gente e habitou entre nós. Então, para mim, a palavra de Deus é Jesus, como a Pamela colocou aqui pra gente. Amém. Não, perdão. Pode falar. Só para fechar, assim, eu acho que pegando esse exemplo aí do Dom Casmurro do corno, Dom Casmurro ainda é maneiro. Porque se a gente faz a legislação do corno pela Bíblia, irmão, não ia sobrar um justo sequer. Então, assim, e fechando aqui com aquela... É Milton Schwantz que fala isso, né? É ele que fala? Que fala o quê? Que fala que a Bíblia é a memória de um povo que É andou ele com que Deus. fala. É ele que fala. Então, assim, pra mim é isso. A Bíblia é a memória de um povo que caminhou e tá aprendendo a se relacionar com Deus. Isso, quando Paulo fala que a gente é carta viva, é porque a gente tem a oportunidade de escrever através das nossas ações essa nova Bíblia. Porque a palavra de Deus que habita em nós, ela não morre. Ela vai vivendo nos nossos corpos. Então, você também é
uma testemunha, uma pessoa que está testemunhando a presença de Deus. Eu acho que é por aí. Amém. A gente fala pra sempre, né, meninas? Eu adoro. Mas eu queria uma coisa meio tutorial, assim, porque é uma angústia que eu tenho. Tipo assim, eu abro a Bíblia, não sei por onde começar. Como é que eu leio diferente do que eu já li? Assim. O que eu tenho que perguntar, Agnes, pro texto? Principalmente aqueles textos que, sabe, eu sei que vai chegar um momento que eu vou querer fechar e não é mais. Entendeu? Justo. Como é que é esse exercício pra vocês, assim, de buscar coisas novas? Em vários sentidos, pra mim, esse exercício, eu aprendi na faculdade. Porque eu fiz história, né? Eu sou historiadora de formação, Pamela também. A gente tem mais isso em comum. Eu amo. E Batista? E batistas. Quase que eu era igual a vocês, eu só saí da faculdade. Gente, a gente não precisa dizer que é batista. Isso aqui... A gente não é mais, né? Infelizmente, eu ainda sou, né? Porque Você ainda é, você Batista ainda do é. caminho. Mas, gente, é um outro Batista. Acho que é sempre importante dizer isso, né? Não sou Batista da Convenção Batista Brasileira. Pesado. Depois eu E abro nem esse da parênteses. Batista Nacional, que foi a que eu fui também. Não, Oh, não. meu Deus, tem- Aliança Batista. Eu também sou. Yay! Bom, eu acho que tem algumas perguntas que a gente pode fazer pro texto e que a gente não aprendeu. A primeira pergunta é: quem tá me contando essa história? Quando eu abro a Bíblia, vou ler lá a história de Abraão. Quem tá me contando essa história? Pela narrativa, eu consigo perceber algumas nuances. Primeiro, não é o próprio Abraão que tá me contando essa história. Então, já tenho aí alguma camada de interpretação. Se alguém está me contando a história de alguém, essa história não está vindo pura para mim. Imagine que eu estou aqui conversando com a Pamela e ela me conta uma história da Luciana. Mas ela ouviu meio mais ou menos. Ela ouviu, assim, da Evelyn. Tem um telefonezinho sem fio, que eu sei o quanto isso denota a idade, gente. Falar, tem um telefone sem fio, que ninguém mais Todos os telefones são sem fio. O que é um telefone sem fio? Telefone sem fio pra galera da geração Z é como se fosse um grande remix do TikTok. Sabe quando você vai costurando o vídeo e você vai fazendo react em cima? Então, você viu o react, você não viu o vídeo. Você não sabe o original. Você só viu o react, entendeu? É por aí. É isso. Perfeito, gente. A Pamela, Arrasou. nossa tradutora Amada, aqui. com a precisão da dessa geração Z explicação. toda. É, Foi muito preciso. Então, quem está narrando esse texto? É a primeira coisa que a gente pergunta. Uma segunda coisa que eu acho que vale perguntar, porque somos mulheres, onde estão as mulheres nesse texto? E às vezes elas não estão no texto, mas elas estão nas entrelinhas. As mulheres estão sempre no texto, ainda que não estejam no texto. Então, quem são as vozes que eu estou escutando? Onde estão as vozes das mulheres? E tem uma pergunta, talvez um pouco polêmica, que é: qual é a teologia desse texto? Forte. Todo texto bíblico, todos os livros bíblicos têm pelo menos uma ou mais teologia em ação. Teologias. Teologias? Não sei como é que é a Yes. concordância aí, gente. Tem pelo menos uma ou mais teologias em ação. Isso significa dizer que, às vezes, essas teologias são concorrentes. Então, enquanto você tem, por exemplo, vou dar um exemplo de nerd, tá, gente? Desculpem, me perdoem, depois a Pamela traduz pra vocês de uma forma menos acadêmica. Mais geração Z. Mais geração Z. No final, a Evelyn disse se o exemplo foi bom ou se não, né? Eu faço a curadoria. Sabe quando você lê Salmos? Salmos 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdejantes e me leva a águas tranquilas. E aí tem uma parte que ele fala: prepares uma mesa para mim diante dos meus inimigos, o meu cálice transborda, unges a minha cabeça com óleo, certamente bondade e misericórdia habitarão em minha casa e viverei na sua casa enquanto eu existir, enquanto eu viver, depende da sua versão. O que ele está dizendo aqui? Deus é meu pastor, nada me falta. Primeira coisa que ele está contando pra gente. Esse pastor é um pastor bom, que leva ele para descansar em pastos verdes, tranquilos. Os inimigos existem, mas esse Deus, ele prepara uma mesa para mim diante dos meus inimigos. Por quê? Porque eu sou um homem justo. O que está em ação aqui? Uma coisa chamada teologia da retribuição. Essa é uma teologia presente em vários salmos. Você pode olhar. O que é a teologia da retribuição? Eu fiz o que era justo, recebi o que era justo. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, não se detém no caminho dos pecadores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Será como? Árvore plantada junto a ribeiros que dá o seu fruto a seu tempo. Salmo 1. Se eu sou justo, sou uma árvore plantada junto a ribeiros.
teologia da retribuição. Agora, se eu leio Eclesiastes, se eu leio Jó, a gente tem aqui uma crítica forte a essa teologia da retribuição. Porque a crítica de Jó, a questão de Jó não é só sofrimento. A questão de Jó é por que um homem bom sofre. Ou seja, se Jó está fazendo essa pergunta, é porque tem gente que é justa, que é boa e que está sofrendo. É a angústia do Eclesiastes. O sol nasce para justos e injustos. A chuva cai tanto para aqueles que são bons quanto para aqueles que são maus. Eu fiz o que era certo e eu não consegui, porque nem sempre os mais fortes vencem a corrida, nem sempre os mais sábios vencem a batalha. Então, peraí, tem alguma coisa de aleatoriedade que a teologia da retribuição não responde. E aí você tem, dentro da própria Bíblia, a crítica a essa teologia da retribuição e que vai construir com a gente uma outra possibilidade teológica. Então, às vezes, um mesmo livro, ou livros muito parecidos, dentro da mesma lógica, porque Salmos e Jó a gente categoriza como livros poéticos, estão construindo teologias completamente diferentes. Então, quem é o narrador? Onde estão as mulheres nesse texto? E eu diria, quais as teologias que estão em ação nesse texto e como elas se relacionam com os outros fazeres teológicos da Bíblia? Agnes, eu não vou saber fazer isso sozinho de primeira. Não, não vai. Tudo bem. Não é para você saber fazer isso sozinho de primeira. Não tem problema, sabe por quê? Porque tem muita gente que já fez isso e que nos ajuda. Tem uma coleçãozinha que eu sempre indico para qualquer pessoa, que é a coleçãozinha 0. Anota aí. Obrigado, Pamela. Eu vou dizer uma coleção e um livro. A coleção que eu indico é Como Ler a Bíblia. E aí tem um de cada livro. Eu vou ler Gênesis, como ler Gênesis. Eu vou ler Êxodo, como ler Êxodo. São, a maior parte deles, autores latino-americanos, é da Paulus ou da Paulinas, eu não lembro agora, mas você encontra em qualquer livraria católica, porque é uma coisa assim, tipo 0, é tipo 4 leis espirituais, é uma coisa assim que é rudimentar, mas que nos ajuda. E tem um livro do Marcelo Carneiro, pela Recriar. Para estudar a Bíblia. Isso. Tudo. Tem gente que está fazendo essa reflexão e que nos ajuda. O que eu acho problemático é que nós aprendemos a ler a Bíblia de um jeito só, que é um jeito devocional. Eu abro, eu leio, eu oro, eu descanso. Ok, você pode ler a Bíblia desse jeito, mas se você quiser ir mais fundo, eu te aconselharia a ler a Bíblia com um caderninho do lado e um livrinho de estudo. E a Bíblia de estudo, eu deixaria ela de lado. Compraria uma boa tradução, uma bela coleção de livros para te ajudar. Gente, esses livros do Como Ler é papo de 10, 15 reais, tá? É menos que um lanche no McDonald's. Então, tipo, não tô dando nenhuma sugestão inacessível. Inclusive, já tem versão para Kindle, PDF. Então, assim, não é uma sugestão impossível. É 8 reais. Você economiza na taxa de frete de um iFood e você compra. E vai aprofundando aos poucos. E eu digo mais. Vai surgir perguntas novas. E ao surgirem essas perguntas, não tenha medo delas. Vai indo. Vai indo. Em algum momento faz sentido. Ou não faz também. E a gente abre mão do sentido às vezes e tá tudo bem. Eu gosto muito disso que você tá falando, mas também quero fazer um apelo que, para mim, existe um jeito muito revolucionário também de ler a Bíblia e inclusivo. Eu venho muito de tradição pentecostal também, porque, vocês sabem, periferia no Rio de Janeiro, batista tradicional não existe. Você conta no dedo. Então, o pentecostalismo é muito forte, os pentecostalismos. E um jeito que me foi ensinado a ler a Bíblia e que foi muito revolucionário na minha vida, quero dar um salve pra ele. Tenho certeza que ele não vai assistir, porque ele é idoso, mas ele é maravilhoso. Meu vô de consideração, o diácono Diamantino Neves, o irmão Nevinho. Ele que ensinou a minha mãe a ler a Bíblia, ensinou minha avó, batizou todo mundo. E ele fazia esse negócio, que é um babado e que eu fui conhecer muito depois, chamado leitura popular da Bíblia. Que é o quê? A gente fazia a reunião e era muito legal porque o irmão Neves, ele dava aula para as senhoras. E eu ia, porque eu ficava com a minha avó me carregava pro culto. A gente ia lá, sentava na mesa da cantina, na parte de baixo da igreja, e a gente lia o texto junto, cada um versículo, e cada um soltava uma impressão
do texto. E não era, assim, o texto que ditava a vida. Era a vida que ditava o sentido do texto. Então, eu acho que um jeito lindo de você começar a trabalhar a Bíblia, até se afastar um pouco dessa lógica tão, né, tipo, pesquisa, porque eu sei que tem gente que tem dificuldade, a gente às vezes fica cansado disso, mas como é que meu corpo cabe aqui dentro desse versículo? Perfeito. Como é que meu corpo existe aqui dentro desse texto? Como é que isso pode trazer algum sentido para a minha situação de agora? E aí é o seu corpo, é a sua vida que está trazendo pergunta para o texto. E esse jeito de ler em comunidade é muito lindo, porque a sua necessidade vai ser ouvida, mas você vai ouvir uma nova pergunta que é do corpo do outro. Então você não vai ter uma análise do texto individualista, do tipo assim, essa parábola aqui quer dizer... Um texto aqui em comparação com o que a Agnes trouxe. Eu lembro que eu estava numa EBD de adolescentes uma vez e eu trouxe essa provocação para eles. E eu tô acabando com o tempo. Oh, Deus. Tá certo? E aí, o que acontece? A gente sentou para falar sobre comportamento. Adolescentes, vocês sabem, igreja tem uma verdadeira obsessão no controle desses corpos de adolescentes e tal. E tem aquela coisa de que você não pode, ProErd, é um programa, toda aquela coisa. Gente, e a Pamela, ela foi adolescente nos anos 2000. A pior época pra ser adolescente no Brasil. A gente aqui, né? Lamentável. Enfim, meus antigos adolescentes, eu peço perdão pra vocês publicamente por tudo que eu fiz vocês passarem. Também estamos juntos aí nessa, se quiser, vem comigo. Mas, enfim, a gente teve essa aula de EBD que eu trouxe esse salmo que a Agnes comentou, né? Que você não pode se sentar com os ímpios, e eu trouxe o texto que fala que Jesus andava com os ímpios, né? Vocês andam aí com um beberrão, come muito, não sei o quê. E a gente bota esses dois textos ali. E a galera entra em choque. Porque também existe uma linha cristocêntrica de você ler o texto, que eu acho que também é muito boa para quem está começando. Perfeito. Porque, assim, existem leis no Velho Testamento que são muito utilizadas, vários versículos, para o controle do que a gente pode fazer. E é claro que há uma preocupação digna com isso. A gente não está aqui querendo pregar uma libertinagem irresponsável, porque isso também traz consequências. Mas, assim, não necessariamente essa repressão, essa polícia da moral é uma realidade da teologia de Cristo. Então, a gente vê também, naquele texto da parábola dos trabalhadores da vinha, que eles estão fazendo o quê? Uma teologia retributiva. Pô, trabalhei aqui desde o início do dia e o senhor tá me pagando a mesma moeda que o último lá que chegou no final, ficou vagabundeando, vai pagar também? Só que para Cristo o reino é isso. E eu acho que tem que ter muita maturidade para ler o texto bíblico e entender que essa graça, ela também é sobre a quebra das nossas expectativas em relação a ser mocinhos ou vilões na presença de Deus. A Bíblia é muito mais do que isso também nesse sentido. Então acho que é um bom norte. Pensar a pesquisa, pensar o seu corpo e pensar Cristo. Isso dá uma costura muito boa para a leitura bíblica. Eu acho que é legal. Ai, gente, eu amo tanto a Pamela. Eu amo muito vocês, eu amo demais, cara. gente. Todo mundo! Ai, eu amei essa aula de como ler a Bíblia. Também, inclusive. Eu queria puxar um outro assunto que tem tudo a ver, que é a teologia feminista, né? Que, para além de fazer esse exercício de ler a Bíblia, acho que vocês já falaram muito do que vocês falaram, é metodologia da teologia feminista, que vem com essa metodologia da suspeita, né? De suspeitar sobre o texto. E aí, como é que a gente faz, para, como a Ódia fala, né? Tirar as lentes patriarcais do texto, né? Tirar isso. E eu tava, enquanto a Agnes falava de Eclesiastes, eu lembrei daquele texto de Eclesiastes, até abri aqui, que diz o seguinte: descobri que a mulher sedutora é mais amarga que a morte. Sua paixão é um laço e suas mãos são correntes. Quem agrada a Deus escapará dela, mas o pecador será pego em sua armadilha. Essa é a minha conclusão, diz o mestre. Como é que a gente lê umas coisas dessas, assim, na perspectiva da teologia feminista? Olha, eu acho que é um desafio muito grande, porque todo mundo que está no caminho, né, da trilha vou ser cristão progressista, estou começando a problematizar as coisas. Você vai entrar numa fase que você vai falar assim, meu Deus, eu odeio o Velho Testamento, não tem condição nenhuma de existir aqui e tal. Só que o que acontece é que a gente acaba invisibilizando vários textos incríveis que dão resposta para esse tipo de coisa. Existe uma disputa de narrativas dentro da própria Bíblia. E uma coisa que a gente... Claro que a gente fala o tempo todo, mas é bom mencionar mais uma vez.
A Bíblia, a gente pensou ela como um livro único, mas ela não é. Ela também não é cronológica, tá? Que a gente acha Gênesis, Êxodo, vai cantando a musiquinha da Ana Paula Valadão ali e acha que tá tudo bonitinho, simétrico, lindo. Então todo mundo de Êxodo morreu pra acontecer o outro resto do Pentateuco e não é assim. É tudo junto e misturado ao mesmo tempo, sabe? Multiverso. É isso. Multiverso mesmo, porque enquanto um povo lá de Primeira Crônica está falando uma coisa, Primeira Reis está falando outra completamente diferente. E tem umas pessoas que não existiram no meio, umas histórias, né? Umas parábolas, um negócio. Exatamente. Mistura. E aí, o que eu acho que é interessante nesse exercício? A gente reivindicar a percepção das mulheres. Então, pode ter um texto desse, que é claro que um rei vai falar um negócio desse, porque o rei ele tem todo o poder do mundo. Quando ele não pode dominar uma mulher sedutora, o que ele está dizendo? Ela não está sujeita a ele. É a ruína dele. Necessariamente ela é uma ruína? Não, ela só está vivendo a subjetividade dela. A gente precisou de uma mulher sedutora para livrar o povo de Israel. Raabe foi essa mulher sedutora. Várias, né? Assim, várias. Na de Jesus. Isso então, eu prefiro pensar nessa perspectiva que vem de encontro com o que a Agnes já propôs, de quem é que está narrando. É um rei, gente. Ele tá acostumado a ter tudo na mão dele. Então, assim, quando ele não tem a vontade dele garantida... É só mais um homem mimado. Exatamente. E, assim, acho até engraçado que a gente mesmo no campo conservador, quando a gente era do campo conservador, existia uma predileção dos textos. Eu lembro muito das minhas lideranças falando, Eclesiastes é bom não ler muito. Porque Eclesiastes... Cantares e um Cantares era... Não, você lembra. Foi David Keelan ou foi Cirilo que transformou Eu Sou do Meu Amado numa coisa eu e noiva de Cristo? Sim, e não, é sexual, é sexo, Kama Sutra Gospel. É real. E tudo bem, porque a gente não pode olhar para a sexualidade dessa maneira, né? É uma benção, uma dádiva, é para ser vivida. Então eu acho que é isso, assim. Você entende o lugar do cara, você consegue perceber para onde esse texto está levando. E você entende que isso não é um problema, mas é um exercício constante, por isso que tem que estar sempre investigando, né? Acho que é por aí. Eu acho que, em vários sentidos, o texto bíblico nos responde. É difícil tirar a lente patriarcal, porque nós aprendemos a ler a Bíblia com os homens. E nós aprendemos a ler a Bíblia com homens que aprenderam a ler a Bíblia com homens, que aprenderam a ler a Bíblia com homens. E foram homens que traduziram e homens que selecionaram. E homens. E a gente tem essa dificuldade. Mas eu gosto de pensar que, quando eu denuncio, quando eu começo a ler o texto e eu digo, estou diante de uma lente patriarcal, aquilo, de alguma forma, vai perdendo um pouco da sua força. Porque a força da lente patriarcal é ela existir como um dado, como uma verdade, como um senso comum. Ao momento que eu digo, existe uma lente patriarcal, existe uma lente cis heteronormativa, existe uma lente, nossa, aqui no Brasil, existe uma lente muito branca que nos ensinou a ler o texto bíblico, essas lentes elas vão ficando um tanto quanto embaçadas, e aí fica mais fácil de eu tirar elas do caminho. Então, se por um lado a gente tem o texto de Eclesiastes, a gente tem a história de Ruth e Noemi, que é um grande libelo de denúncia do valor e do lugar da mulher estrangeira. Daquela mulher que era para ser vista como a sedutora, a perigosa, que afasta o homem da adoração ao Deus eterno. E aí a gente tem a história de Ruth, quando ela não se afasta de Noemi em nenhum momento, e até o final, quando as mulheres do vilarejo comentam, nossa, bem-aventurada é Noemi, porque Ruth é mais valiosa do que 7 filhos. O que é isso também nesse momento? Senão uma grande denúncia de, ok, tem gente aí dizendo que as mulheres elas não são confiáveis. Naquele momento da escrita do projeto de Ruth, tinha um projeto de lei sendo gestado no palácio para a expulsão das mulheres estrangeiras para a reconstrução do povo no pós-exílio. E aí chega um livro, um libelo, um panfletinho como o de Ruth, dizendo, pera lá, nosso rei Davi tem uma ancestral estrangeira. Olha o que está dizendo aqui. Poderosíssimo. Olha a potência dessa voz feminina. Então, é de alguma forma ler esses textos, enfrentá-los, respirar fundo, gente, porque tem texto que a gente lê respirando fundo.
Essa semana eu estava gravando um vídeo para o Reino em Pessoa, que deve sair em algum momento, sobre a história da filha de Davi, Tamar. E chegou um momento do texto que eu precisei parar para respirar, porque é um texto difícil. É um texto de uma violência sexual que é feita contra ela. E é um texto em que a gente vê que os homens, eles... O texto diz que Davi ficou muito irritado. E eu estou citando exatamente o que a Bíblia diz. Ah, que legal que ele ficou irritado, bonzão. Resolveu Bacana. Resolveu tudo agora, tá tudo irritado, tá bom. E eu precisei respirar fundo e parar. Depois eu posso até mostrar pra vocês o recorte que eu fiquei. Depois falei, Brian, pode cortar essa parte, que é o Brian que edita e tal. Salve, Brian. Brian, te amamos. Mas significa também que às vezes a gente precisa respirar fundo, enfrentar esses textos e pensar que a história de Tamar estar ali é uma denúncia também. É uma denúncia do que era feito pelos homens que não aprenderam a ouvir não, pelos homens que tinham tudo à sua disposição. A história de Batseba está ali, junto da história de um dos reis mais gloriosos de Israel, é uma denúncia também. Então, De uma violência sexual. de uma violência Estupro, sexual, Batseba. exatamente. É sempre bom deixar claro, porque, né, o povo acha que Batseba se apaixonou por Davi, Davi por ela, e que foi um lindo romance. Não. Essas vozes, elas estão ali. E aí, conforme a gente vai embaçando essas lentes do patriarcado, que nos dizem, por exemplo, Eugene Peterson, cito, transpondo muralhas, que Batseba é uma sedutora de reis, é isso que ele diz com essas palavras? E olha que nem é o mais conservador dos conservadores. Nem é, né? gente, nem é. A gente tem uma Nancy Cardoso dizendo pra gente do silêncio de Batseba, de como a única coisa que ela fala no texto é estou grávida, e o que isso significa nessa angústia, desse bilhete tendo que ir passando de lugar para outro, até chegar no ouvido do rei, e ela sem saber quanto de desonra ela alcançou, até que chegasse no ouvido do rei de que ela estava grávida. E o texto não diz pra gente se ela entende que Davi é o responsável pela morte de Urias. Uma mulher lendo esse mesmo texto é capaz de chegar em outras conclusões completamente diferentes. E é isso que eu acho a coisa mais libertadora da teologia feminista, que é convidar o corpo feminino para ler o texto, sentir o texto, chorar com o texto, chorar com aquelas mulheres, chorar com a violência que foi feita e se alegrar também. Porque tem histórias lindas de mulheres, são histórias triunfantes, como a de Débora, de Jael, de Esther, de Priscila no Novo Testamento, de Lloyd. Então, tem histórias maravilhosas acontecendo e tem histórias muito tristes também. E a própria história de Batseba, ela não termina no estupro. Ela termina com Batseba garantindo que Salomão seja rei. É ela que engendra o plano para garantir a continuidade do trono de Davi. Então, assim, até mesmo Batseba, que tem um início de uma história que é uma história de crueldade e horror, a história dela não é só isso. E aí eu acho que quando a gente começa a embaçar essas lentes que pareciam tão claras. A gente sempre lê o texto dessa forma. Então, assim, parecia claro. Aí eu começo a perceber que essa lente... Quem usa óculos sabe o que é isso. Quando a lente começa a ficar descompassada, e aí você vai ver que seu grau de miopia aumentou, diminuiu, você precisa trocar. É mais ou menos isso que vai acontecendo. Quando você diz, este é um texto produzido num contexto patriarcal. Não tem o que fazer. Mas tem vozes ali. Tem vozes nas entrelinhas, tem vozes nas linhas, tem vozes por detrás das vozes. Ao fazer isso, o texto já começa a ter um outro sentido. Uma vez a pastora Ódia comentou, e ela perguntou, né? Quantas vezes vocês pediram pão e lhes foi dado pedra para engolir? Quais são os textos que vocês tiveram que engolir que são pedra? Ah, que a mulher tem que ficar calada na igreja? Ah, que a mulher, se ela quiser aprender, ela tem que pedir ao marido? Quais são os textos? A Bíblia é pão. E às vezes a gente pede pão e nos é dado pedra. Mas Jesus, quando a gente pede por alimento, ele não nos dá outra coisa que não seja alimento verdadeiro. Então é pensar também quantas e quantas pedras a gente tem no sapato, quantas e quantas pedras a gente engoliu para dar conta de tentar se alimentar de algo que nunca dava conta, de ausência de saciedade o tempo inteiro. Então, a leitura feminista é abrir espaço para esse alimento possível também, para esse corpo que é tão rechaçado, é tão ignorado, não por Jesus. Jesus pega esse corpo e coloca no centro da sua teologia,
seja através das suas seguidoras, seja através das suas mantenedoras, porque o ministério de Jesus era mantido por mulheres, seja através dos seus milagres, seja através de virar para uma mulher como a mulher do fluxo de sangue e dizer: conta a tua história. Por que você me tocou? E, a partir disso, construir toda uma teologia diferente. Ou o fato de Jesus aprender com a mulher cananeia, quando ele diz: não quer, não é para você, não. Não vou tirar da mesa para dar para os cães, não. E a mulher vira e fala: não, peraí. Também os cachorrinhos comem das migalhas. E aí Jesus, ele fica tão surpreso com aquela mulher. Eu gosto de pensar que Jesus aprendeu com mulheres. Com essas que ele encontrou e que a gente tem as narrativas. Com Maria, que a gente não sabe o que ela ensinou para ele enquanto ele crescia. Mas eu gosto de pensar que tudo no ministério de Jesus renova e recoloca a mulher num lugar de onde ela nunca deveria ter saído. Perfeito. Por isso que você é pastora, né? Você sabe. Eu não sou pastora. Olha só, a Ódia consagrou ela sim, tá? Ela só Então não tá quer aceitar. consagrada. É Eu acho ordenada isso assim. muito doido, assim, a gente repensar essas lentes da Bíblia. A gente tem feito isso no Redomas, Projeto Redomas, há algum tempo. E a gente tem uma série de estudos bíblicos, né? Lá no nosso site, projetoredomas.com. Vai lá. Na perspectiva de mulheres, vocês, inclusive, já escreveram, né? Uma das coisas que eu mais me orgulho é de ter escrito um estudo para o Projeto Não, foi um babado, foi um babado. Não, porque eu já falei, eu tenho uma história com o Projeto Redomas. Quando eu tava na minha crise em relação a dar aula na EBD, lá da minha igreja tradicional, eu tive contato com teologia feminista em 2 sentidos. O primeiro foi com o estudo do Redomas, e o segundo foi com o livro da Ódia Barros, Flores que Rompem Raízes, que foi até o que me fez me aproximar da editora Recriar, e depois agora eu tô trabalhando com eles. Então, assim, o trabalho do Projeto Redomas, da Bianca, de todo mundo, e é muito lindo, porque é uma plataforma que todas as mulheres que a gente admira tá lá. Não, gente, eu tô falando sério. A gente recomenda, mas é isso manda o mesmo. link do estudo. Quando a gente começou o EBDcast, nossas musas inspiradoras eram o Redoma. E aí, Pioneiras. quando mandaram pra mim o convite, você poderia escrever um estudo, eu printei e eu mandei pra pelo menos umas 5 amigas próximas dizendo: gente, vence na vida. Redomas, que é um estudo meu, eu me senti super. Aí eu até esqueço que vocês são minhas amigas quando eu escuto vocês no podcast. Tanto no Redomas quanto no EBD. Eu fico assim, Sim. quem são essas mulheres incríveis? Eu esqueço, assim, tipo, meu Deus, Eu ela tá do aqui, meu lado. ouvindo vocês falando de Bíblia, cara, É, tipo, almoço como com essas assim? meninas, tomo cerveja com elas, sabe? Eu admiro muito vocês. E é isso, eu acho que as pessoas não estão acostumadas, né, a ouvir mulheres falando de Bíblia. Por isso também que a gente fez essa mesa só com mulheres, pra falar de Bíblia. E é isso, a construção é perene, né? A gente tá sempre construindo e tirando essas lentes aos pouquinhos, assim, né? E no Redomas tem muito material e é sempre um desafio, assim, né? Eu e Bianca e as outras meninas também, a gente se debruçava sobre um texto por meses, assim. Tipo, escrever o estudo bíblico sobre Tamar foi realmente uma das coisas mais difíceis que a gente teve que fazer, assim. E a gente tem textos sobre grandes violências da Bíblia. E a gente fez essa escolha editorial de pegar só mulheres, né? Então, a gente tem estudo sobre muitas mulheres da Bíblia. E é isso, são histórias lindas, histórias terríveis, porque a Bíblia é esse livro complexo, que tem história de gente falha, pecadora, todo mundo meio com a família meio assim, né? Tudo problemático, depressivo. Trauma geracional. nada diferente do que a gente vive, né? Umas mães narcisistas, uns pais narcisistas. Eu acho que isso que você falou é muito importante, porque a Bíblia, ela é essa biblioteca. O nome Bíblia deriva de bíblios, que é biblioteca. Então, eu acho que se a gente tivesse esse olhar pra Bíblia, tipo, olha, eu tô entrando aqui numa grande, sei lá, numa grande livraria, numa grande biblioteca, pra poder experimentar vários gêneros literários diferentes. Tô tirando foto porque eu sou fã mesmo, gente. Eu amo ao vivo. Eu tieto ao vivo. Sou dessa. Gosto Siga, muito. Pamela. Não, então eu acho que é muito disso, né? Essa pira de arrumar padrão de tudo dentro da Bíblia é uma maluquice, que não tem nexo nenhum. Não revela nada da palavra de Cristo, do que foi a vinda dele aqui. Eu acho que Cristo, ele usa a humanidade como metáfora do próprio corpo, porque ele é realmente esse mundo em pessoas, sabe? Então, eu acho também que tem uma dimensão linda que da teologia feminista, assim, só pra gente encerrar esse ponto, que eu acho que também o tempo já tá acabando, não sei. Eu sempre sou a da neurose do tempo. Que a teologia feminista, ela nos permite também nos apropriar do corpo de Jesus e ver no Cristo crucificado
uma mulher. E aqui eu não tô dizendo que, eu tô dizendo que Jesus é uma... Não, eu tô Não tá dizendo que... cantando God is a Woman, né? Não, eu tô dizendo que Jesus, ele é um corpo modelo para todo o sofrimento do mundo. E por que não o sofrimento da violência que as mulheres passam? Esse Cristo crucificado, que foi desnudado em público, tem um texto, agora eu não vou lembrar quem foi a autora que fez essa análise, você lembra, Agnes? Foi num blog, é gringo, tá, gente? Que eu tive essa felicidade que o meu inglês é de Joel Santana, mas dá pra ler muita coisa, e gratuita, que é o mais legal. Teve um texto de uma teóloga que ela levantou uma hipótese de usar o corpo de Cristo para as vítimas que sofreram estupro. Porque estupro não é só a violência sexual, tipo penetração e tal, é tudo que não é consentido e que tem relação com o corpo da pessoa. Então, Jesus, quando foi colocado na cruz para a sociedade judaica, que era uma sociedade muito farisaica, onde você tinha uma moral, só lembrar do texto de Noé, perdão. Quando Noé bebe, o filho desnuda ele. Então, isso era uma coisa muito grave para a cultura judaica. Então, você vê um Cristo desnudado, publicamente, machucado, dilacerado. Mulheres se sentem assim no nosso Brasil o tempo todo, né? Então, poder usar o corpo de Cristo como um acolhimento, sabe? Uma maneira de você entender que, olha, o Cristo crucificado também cobre toda a impureza, a maldição que você sentiu a partir desse crime, dessa violência. Tem espaço para você também. Essa cruz que Jesus carregou, ela também cabe dentro dessas violências das mulheres. Então, eu acho que isso, para mim, é uma das coisas mais revolucionárias da teologia feminista. É o que me aproxima muito poder desenhar e ver com muito carinho as metáforas de Deus se fazendo mãe, né? Então, assim, é possível, sim, que Deus tenha esse cuidado conosco, que não é só de pai, principalmente num país tão conhecido pelo abandono paternal. Talvez a imagem do pai não seja o que a gente precisa, talvez um Deus mãe seja muito interessante para nós, para esse acolhimento das mulheres. Então, acho que a teologia feminista, nesse sentido, também traz muito pra gente. Não é só uma coisa de, abortistas, não sei o quê. Tem muita coisa linda dentro dessa visão. E eu acho que vale a pena. Perfeito. Nossa, eu tô muito feliz mesmo com essa conversa. Vou caminhar para o final, mas antes eu queria fazer uma pergunta para vocês e que a gente também responde junto, que é: qual o seu sonho? Agora, nesse exato momento. Vou deixar a mina com TDAH falar primeiro. Ai, gente, eu tenho tantos sonhos. Cara, eu acho assim, eu tenho muitos sonhos, mas eu sou uma pessoa muito imediatista. Então, no momento, eu acho que eu tenho sonhos em várias esferas. Mas no momento, assim, no sentido de qualidade de vida, eu acho que meu maior sonho desde a minha infância era tirar minha avó do trabalho, mano. Porque minha avó, ela é empregada doméstica, né? E ela é idosa, então assim... Ai, vó, te amo. Eu sei que ela vai ver esse vídeo. Te amo muito. Não gosto de falar da minha avó que dá vontade de chorar. Mas, assim, proporcionar a qualidade de vida. Eu acho que tudo que eu faço, tanto dentro da produção teológica, quanto no meu posicionamento político, é para garantia do bem viver, que para mim é uma verdade do evangelho. É vida em abundância. Então, assim, para mim, o meu sonho é que as pessoas tenham acesso a isso, que a minha família possa sentir isso, que a gente não tenha uma vida que seja só de exploração de trabalho o tempo todo, mano. Porque a vida que Jesus apresenta pra gente é uma vida de experimentar essas delícias, assim, sabe? De comunidade, de ter tempo para caminhar junto, de lanchar junto, de aprender junto. E às vezes essa loucura da desigualdade social rouba isso da gente. Então, acho que esse é o meu maior sonho, que meio que consegue simplificar tudo no processo. Vocês têm que responder essa pergunta em todo episódio? Sim. A gente, todo episódio tem um sonho diferente. Babado. Meu Deus. Todo episódio. Eu vou até voltar nos episódios pra ver quais são os sonhos de vocês em cada Vai episódio. lá, amiga, ora sobre eles também, por favor, obrigada. Aceitamos. E não é... Quando eu digo eu tenho muitos sonhos, eu não tenho dificuldade de escolher um porque tem algum ou outro menos importante, mas porque também eu sou muito consciente de quantos sonhos da Agnes de 15 anos eu já vivo. Então, eu tenho muita gratidão. Tenho muita gratidão de estar aqui, eu tenho muita gratidão de trabalhar com a Pamela no Reino em Pessoa, eu tenho muita gratidão de hoje produzir um podcast como o EBDcast, que tem uma escuta média, que para mim é muita coisa, tá? De uns 100 pessoas escutam cada episódio. Isso para mim é uma grande coisa. Quando eu era uma professora de EBD,
eu falava para no máximo 10 pessoas, das quais no máximo 5 prestavam de fato atenção. Então, eu já vivo muitas coisas que eu sonho. E aí, se eu pudesse resumir um pouco do que eu faço e por que eu faço, e com o que eu sonho, que mobiliza o que eu faço, citando um pouco o Ailton Krenak, eu sonho em adiar um pouquinho o fim do mundo. Não sei se a gente consegue adiar muito, mas adiar um pouquinho, viver um pouquinho mais. Eu acho a vida uma coisa linda demais, acho o ser humano uma coisa magnífica, e eu queria que a gente conseguisse melhorar um pouquinho a vida para todo mundo, para o planeta, para que a gente conseguisse estender um pouquinho a nossa presença nessa terra linda que Deus nos deu de presente, que o homem conseguiu destruir em míseros 500 anos. O troço está aqui há 1 bilhão de anos, gente. A gente está conseguindo destruir em 500 anos. Ai, a gente tira o S. 20 bilionários, safado. Verdade, muito É, bem amiga, colocado. A gente é muita gente, né? É, Não a é gente tudo tá- isso. Não, eu quero fazer um parênteses. Eu também tenho um sonho muito básico. Fazer uma viagem boladona na América Latina com as minhas amigas. Ai, vamos, amiga. Eu me quero convido. muito. Sério, amiga, sério. Ia Eu sou ser suas incrível. amigas, se vocês não tiverem me incluindo. Procuramos um financiador que queira bancar essa viagem Mochilão Por favor, feminista. espalhando a palavra do Senhor, a palavra da Amém. teologia progressista. Amém. Amém. É teologia antifundamentalista. Mas então, pensando nisso, se eu fosse dizer qual o meu grande sonho, eu sonho com o fim do capitalismo. Amém. Eu sonho. Meu Glória a Deus. Deus. Aleluia. Amém. Amém. Eu sonho com que mais meninas que estão nas igrejas conheçam vocês. Oh. Ai, meu Deus, que Porque- sonho fofo, gente. É. Real. Mas era assim. isso também que eu ia falar. Eu pensei, assim, muito na minha família, nas mulheres da minha vida, assim, que não têm acesso a esse mundo, assim, que a gente tá aqui. E, assim, a gente tá trabalhando pra alcançar pessoas, mas eu queria que as pessoas que estivessem mais perto de mim também fossem alcançadas. E santo de casa não faz milagre, né? Uhum. Então é isso, assim, é a mesma coisa que a Lulu. E bem voltada, assim, para as pessoas que estão por perto, assim, que essas pessoas possam ter acesso ao que vocês estão produzindo e que vocês continuem produzindo também, por favor, obrigada. É isso. Eu sou uma das 100 pessoas, hein? não, As a outras gente tá 99. aqui. Ai, queria Ai, agradecer gente, muito lindezas. a Agnes Pamela. por Ah, Eu tô muito feliz, gente, com vocês aqui. Muito feliz também com todo mundo que assistiu até o final. Também, ó, dá o seu like, deixa de se inscrever, manda pro coleguinha. Compartilha no grupo da família, vai que Exato. Compartilha seu Resgata sonho. Isso. Compartilha seu sonho nos comentários. a Chama suas palavra do amigas. Senhor nunca volta vazia. Manda pras Eita, amigas, manda pra mãe, pra avó. E vamos se encontrar na conferência, gente. Quem tem ouvidos ouça, Vamos gente. sentar pra conversar sobre isso aqui na conferência. Já pensou? A gente todo mundo juntinho mesa do comendo um almoço. baião de 2? Nossa, meu gente, Deus eu do céu. juro, eu tô muito ansiosa pro cuscuz de manhã. Não, você sabe que eu sou viciada em cuscuz, né? Amiga, eu... Meu pai é pernambucano, então assim, isso é um ritual na minha casa, assim. A gente tem o cuscuz, a cuscuzeira boladona. E agora eu consegui converter meu digníssimo, que é paulista, que ele só comia aquele restinho de ralinho de pia, que ele chama de cuscuz, que é o cuscuz paulista. Eu consegui converter ele pro cuscuz, entendeu? Amém. Nordestina, amiga. glória a Deus, com a glória manteiguinha. Assim como você leva a teologia feminista, você leva o cuscuz, né? É amiga? isso, amiga. Sobre e leva todo mundo pra conferência que tem cuscuz, tem tudo, gente. Gente, vai Amém. ser maravilhosa essa conferência. Eu não perco por nada. Se Eu você não se também não. inscrever, É isso, É isso. entendeu? Nos vemos lá. Muito obrigada por assistir. Deixa seu like e tal. Beijo! Beijo! tchau, tchau.